Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tributário ao Pé do Ouvido, seu podcast de direito tributário, e hoje vamos fechar o ano com chave de ouro para trazer uma retrospectiva do ano tributário de 2024. Estou aqui, eu, Elvio Flávio de Freitas Leonardi, com Vitor Rocha e Nicole Muniz, para falarmos desses temas importantíssimos que aconteceram no direito tributário do ano de 2024. Vitor, há uma palavra aí para os nossos espectadores, o pessoal que nos acompanha no YouTube, nas redes sociais. Olá, pessoal. Novamente aqui, presente com vocês. Uma grande honra, sempre informando e trazendo atualizações sobre o mundo e o universo jurídico-tributário. E que venha 2025 com muita informação, com muita novidade, com muita coisa boa. É isso aí, Vitor. Nicole, dê o seu alô para os nossos amigos. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, minha segunda participação no podcast. Muito feliz em estar aqui, agora debatendo temas tão importantes que foram julgados esse ano. E é isso aí, então. Vamos lá. Vamos para as conversas sobre as notícias tributárias, sobre os julgados tributários ocorridos aí, principalmente no STF. Vamos dissecar um pouco essas questões. E uma outra muitíssimo importante, que o ano de 2024 foi marcado pela reforma tributária também, né, no âmbito legislativo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, mas antes, Vitor, não posso deixar de esquecer, né? Aos nossos amigos, nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify principalmente também. Estejam lá, nos acompanhem e acompanhem não só o Tributário ao Pé do Ouvido, mas também os seus integrantes. Mas vamos conversar e iniciar com um tema que foi de grande discussão, pelo menos no começo desse ano, que é a conclusão dos julgamentos pelo STF dos temas 881 e 885. E nesse ponto, vou passar a bola para a Nicole. Ela vai então tratar desse tema um pouquinho, a gente vai dizer um pouco sobre isso, e além desse, nós vamos falar de mais outros 13 temas e mais a reforma tributária. Então, ao todo, serão 15 situações aqui específicas que nós vamos conversar hoje. Nicole, então, até que enfim concluído o julgamento do tema 881 e 885 lá pelo STF, que trata da relativização da coisa julgada, né? É isso? Isso mesmo, Elvio. A gente teve o julgamento dos temas 881 e 885, que já tinha relativizado a coisa julgada, de modo que os temas em repercussão geral e repetitivos passariam a valer a partir do momento que fossem julgados, então teria quebra automática da coisa julgada a partir disso, né, revendo ali posicionamentos em processos anteriores, né, trânsitos em julgado contrários. E agora nós tivemos o julgamento da eficácia temporal desse julgamento. Basicamente, o julgamento foi modulado para afastar as multas impostas aos contribuintes, né? O julgamento ele foi relacionado à tese da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, a partir do momento que houve a mudança de entendimento através de um precedente vinculante, passaria automaticamente a quebra da coisa julgada e, entretanto, as multas incidentes sobre o valor que não foi recolhido ali durante esse período até o julgamento dos temas, ele não seria passível de multa, só atualização monetária, tá? Bom, ótimo. Então, de certa forma, foi ali uma perda, né? Os contribuintes perderam um tema importante, mas ao menos na modulação dos efeitos tiveram ali um pouco de segurança jurídica da insegurança jurídica de que aconteceu. Foi? Exatamente. Bom, que bom. Bem, hoje então, hoje primeiro foi a Nicole. A Nicole fez ali a abertura, disse sobre o primeiro tema. E o que vai acontecer além disso? O Vitor vai comentar também outros temas. Eu até, né, na condição aqui de roxo, do hoje, né, também vou falar de alguma coisinha, né, que é importante também, né? Bom, mas vamos lá. Seguindo, né, falando aí dos temas, Vitor, um outro tema importante foi a relação das questões
da definição, melhor dizendo, da tributação das locações, né? Com relação às contribuições de PIS e COFINS. Você aí que é o homem das locadoras, né? Diga pra gente o que aconteceu nesse julgamento, como foi, qual é o resultado final, né? Elvio, essa é uma briga antiga, né? A gente trata desse tema nos temas 630 e 684 do Supremo Tribunal Federal. Basicamente, ali se discutia a incidência do PIS e da COFINS para as receitas de locação, tanto de bens imóveis e móveis, e ali dividido entre se a atividade era preponderante ou não. Basicamente, os contribuintes visavam discutir mesmo o conceito de faturamento, aplicavam essas operações dentro dessas diferentes hipóteses, qual seja, quando eu sou, por exemplo, uma pessoa jurídica que tem uma atividade principal e alugo o meu imóvel, por exemplo, eu estaria estaria tendo faturamento? Ou então, quando eu estivesse diante de uma hipótese ali de aluguel, né? Aluguel de bens móveis, por exemplo, isso estaria previsto dentro do conceito? Era uma tese relativamente muito volumosa para a União, né? E acabou culminando na sequência desse entendimento que vem sendo firmado pelos tribunais superiores, no sentido que nós temos um conceito de faturamento amplo, né? Quase que praticamente confunde faturamento com receita, exatamente. E, consequentemente, os temas foram julgados de modo desfavorável aos contribuintes. Vocês viram que dos dois primeiros, os dois, de certa forma, foram julgados contra os contribuintes. Acho que foi a tendência do STF durante esse ano. E teve modulação, esse não teve modulação. Então, como foi negativo, né? Negativo, já não tinha uma jurisprudência de nenhum momento firmada em favor dos contribuintes. Perfeito. Perfeito, que maravilha. Então, assim, 2-0 para a União. 2-0 para a União, acho que, e assim, olhando os temas que nós buscamos, praticamente as coisas vão seguir nesse caminho, né? Bem, o próximo tema, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, é o tema 985 do STF, e esse tema ele já foi tratado por nós em outras retrospectivas, até porque ele inicialmente foi julgado ainda no ano de 2020, que é a incidência ou não das contribuições sociais a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias, né? Lá em 2020, no início ali, no meados de setembro, teve julgamento e se decidiu, até contrariamente à jurisprudência já afirmada aqui, a partir de um recurso repetitivo do STJ, que haveria ou passaria a haver a incidência da contribuição social sobre o terço de férias, né? E esse julgamento desse ano também é a conclusão desse julgamento de 2020 e que tratou da modulação. A modulação ficou basicamente no seguinte sentido: olha, se você propôs a ação, uma ação judicial, e essa ação judicial foi proposta até lá o julgamento inicial, você tem direito a recuperar os tributos pagos que supostamente eles seriam indevidos, ou seja, declararam inconstitucional a tributação do terço de férias até setembro de 2020. A partir de então, os contribuintes passaram a ter a obrigação de pagar, né? Então, foi ali uma circunstância de nem tão boa, mas nem tão ruim, mas para quem foi à justiça, teve garantido o direito à recuperação. Mas aqui eu faço uma crítica rápida em relação a essa questão, porque ela acaba por exigir a litigância, né? A modulação tem sempre essa situação, essa circunstância. A gente tem isto, né? Ela tem favorecido ou exigido a litigância para que você garanta o direito de recuperação dos tributos que eventualmente sejam declarados inconstitucionais ou ilegais pelos tribunais superiores. Bom, Esse tema tem gerado bastante ações rescisórias, né? Do pessoal que entrou com a ação lá atrás, perdeu e agora veio a modulação, né? agora aí vai ter uma grande discussão. Se cabe ou não, tem algumas situações de ações coletivas também, né? Algumas ações que estavam suspensas, não é?
alguns mandados de segurança, alguns contribuintes podem desistir, eventualmente, se quiserem aproveitar uma modulação um pouco melhor em ações coletivas, desde que não sejam aquelas associações criadas sem representatividade e tudo mais, né? Então, assim, daria para fazer um trabalho bem interessante ainda, mas a gente tem essa problemática levantada aí pela Nicole, né? Bom, mas vamos continuar, né? Vamos continuar. A gente já tem bastante coisa, então 3-0 para a União, né? Será que vai ser de goleada hoje? Bytes. É um tema rápido, né, Nicole? Acho que essa questão, o nosso próximo tema é um tema, eu acho que rapidinho. Sim. Já vinha sendo discutido já há bastante tempo, tinha uma jurisprudência, de certa forma, já validada pelo STF, que era a questão dos fundos, não é? Os fundos, principalmente de combate à pobreza. Como que foi, o que aconteceu lá no STF, Nicole? Conte pra gente. Isso, nós tivemos até recentemente bastante discussões sobre os fundos de combate à pobreza, né, que são fundos que geralmente vêm adicionais aí de benefícios do ICMS e que foi reacendida a discussão com o julgamento do diferencial de alíquotas. E nós tivemos esse ano o julgamento do tema 1305 pelo Supremo Tribunal, em que validou esses adicionais, né, validou a constitucionalidade com base na emenda constitucional 42 de 2003. Então, pacificou essa discussão que vinha, né, tentando ser trazida aí pelos contribuintes. Que joia. Ótimo. Viu? Tema rapidinha, coisa pacificada. 4-0. Goleada. Já foi. 3-0 eu não sabia se era goleada, mas 4-0 é goleada. Seguindo, vou passar a bola para o Vitor para ele falar aqui agora de outra questão importante, que é em relação aos parcelamentos, os programas de parcelamento, dos pagamentos ínfimos nesses programas de parcelamento, né, Vitor? Isso aconteceu no julgamento da DIN 7370, né? E diga aí pra gente o que aconteceu, o que foi que o STF decidiu nessas questões. Eu acho que eu vou devolver um gol agora, hein? Vamos Opa, ver se... será? Será que a gente vai... Será que os contribuintes vão conseguir ler? Mas basicamente, pessoal, fazendo um retrospectivo, eu particularmente gosto muito do estudo aí em relação aos parcelamentos especiais. É um tema, assim, muito antigo, pouca gente deve ter tido algum trato com a matéria, encontrado isso profissionalmente, dos ouvintes e das pessoas que nos veem aqui hoje. Mas basicamente é o seguinte, o governo brasileiro, a União, ela demorou a entender o funcionamento dos parcelamentos. Ela inicia com o que chama Refis 1, né? Pois é, na década de 90 ainda, né? Acredito que Refis 1 é exatamente em 2000. 2000, foi no último ano. E depois do Refis 1, a gente tem os programas PAES, PAEX, que eu gosto de chamar para ficar um pouco mais fácil, um com S e outro com X, e depois a gente tem o Refis da crise. Basicamente, esses programas de parcelamento especial que vinham ali para realmente dar efetivamente grandes reduções e melhorar o caixa da União em momentos de dificuldade, né, que foram respectivamente anos 2000, anos 2003, anos 2006 e depois anos 2009, no começo deles, eles estabeleciam que o pagamento dessas dívidas, elas poderiam se dar por uma parcela do faturamento do contribuinte, né? E o que aconteceu? Se criou verdadeiros monstros. Por quê? Se existiam contribuintes que tinham grandes dívidas e faturamentos, e também, consequentemente, grandes faturamentos, eles realizavam esse parcelamento e, porventura, ou diminuíam seus faturamentos, ou reduziam o seu tamanho, ou, eventualmente, a gente sabe que existem casos de abuso, né, que as pessoas realmente transferiam o faturamento para empresas terceiras e deixavam aquelas dívidas pequenininhas ali, aqueles faturamentos pequenininhos para pagar pouco. O que acontecia? A Receita Federal realizou uma série de fiscalizações, iam pontualmente nesses contribuintes, notificavam para falar que, fazendo o cálculo do que eram os pagamentos realizados a título daqueles faturamentos, demorariam ali 100 anos, 200 anos, 500 anos para pagar só os juros incidente, e tentavam buscar realmente a rescisão sobre a alegação de pagamento ínfimo. Pois bem, mas, né, como dito, a regra do jogo, a segurança jurídica,
ela tem que ser respeitada, foram feitos programas, foram feitos leis, esses contribuintes aderiram, e dentro desses programas que se estabeleceram a regra de pagamento sobre o faturamento e não colocaram limitação de parcela, que é o caso, se não me engano, do Refis 1, né? Acho que o Paes, eles já arrumam Eles arrumam a questão da quantidade de parcelas. parcelas, O exatamente. Refis 1 que não tinha nada. O Refis 1 era aquela Eterno. eterno. Esse é o maravilhoso. É o que todo empresário ou todo devedor tributário Gostaria. gostaria de ter. Pois bem, foi nesse ponto que a medida cautelar referendou o entendimento de que esses contribuintes devem permanecer com seus refis vigentes, porque, novamente, como dito, regra do jogo, 4-1, 4-1. Regra do jogo tem que ser aplicada, né? Então vamos lá. 4-1. Deu fôlego. Será que a gente vai conseguir virar esse jogo, hein? Bom, mas vamos lá. Vamos seguir. Vitor, acho que vai ser você de novo. Você vai falar de novo aqui pra gente sobre um tema, tá? Sobre o tema que é o 1314, que vai falar sobre PIS e COFINS e a taxa Selic, a incidência de PIS e COFINS sobre a taxa Selic. Nós tivemos um outro julgamento, né, o tema 808, que falava do imposto de renda e da CSLL sobre essa incidência da taxa Selic, né, na repetição de indébito tributário. E vamos lá, esclareça um pouquinho para a gente como ficou agora a questão do PIS e da COFINS também incidente sobre a taxa Selic. Teve mudança? É diferente de julgamento? É no mesmo sentido? Manda ver. Vamos lá, vamos relembrar novamente para o nosso telespectador. Essa aqui foi uma daquelas clássicas situações que viraram tese de massa e a gente percebe já os tribunais superiores atuando rápido, né? Basicamente, a gente tem as repetições de indébito, né, que são aqueles casos em que o contribuinte judicializa a ação contra a fazenda pública e ganha, logra vencedor. O STF, na ocasião, ele decidiu em relação, primeiro, ao imposto de renda, à contribuição social, que, primeiro, esta matéria era constitucional. Segundo, que, sendo constitucional, era inconstitucional a cobrança de imposto de renda e contribuição social sobre esses valores. Certo? Certo. Os contribuintes, vendo essa situação, passaram a ajuizar uma nova ação judicial, que é a PIS e COFINS sobre esse mesmo recolhimento. Deixa eu só fazer um adendo. Então, no primeiro julgamento, que é o tema 808, o STF disse, olha, a Selic na repetição de indébito, ela não corresponde a uma renda. Perfeito. Por conta da natureza jurídica da taxa Selic, né? Que é híbrida, né? Híbrida, correção monetária e juros de mora. E tem indenização. Né, uma indenização. E também não teria incidência de contribuição social sobre o lucro líquido, né, que é a CSLL, porque também não corresponde a lucro nenhum. Perfeito. Perfeito. É isso. Esse foi o entendimento. Esse é o entendimento. E aí, então, os contribuintes criaram uma nova tese. Exatamente. Como se fosse uma, entre aspas, tese filhote do que aconteceu lá do tema 69. Perfeito. Se eu tenho um caráter Indenizatório, não posso incidir também o PIS e COFINS. não é faturamento. É isso. Essa foi a tese dos contribuintes. Eu até vou abrir um parênteses aqui, que as pessoas técnicas que nos escutem, que estão nos escutando, que é a maior parte dos nossos ouvintes, devem até estar com uma pulga atrás da orelha, porque no caso aqui de empresas submetidas ao lucro real, esse PIS e COFINS incidente, ele é o PIS e COFINS sobre receita financeira, 465. Entende? E essa discussão passou por cima dessa incidência, porque o PIS e COFINS receita financeira ele tem uma incidência, uma hipótese de incidência diferente, né? Ele incide sobre o recebimento de correções monetárias. Então, mas em investimento, vamos imaginar, receita financeira e tal. Não vamos entrar muito nesse tema espinhudo, porque realmente confundiram os PIS e COFINS ali. Tem tá? Mas, independente disso, se criou essa tese, e essa tese, Elvio, ela foi submetida à apreciação no STF, que é o tema 1314. E o STF determinou que, neste caso, a natureza da discussão não é constitucional. Ou seja, que o Supremo Tribunal Federal não ia colocar o dedo. Não ia colocar o dedo. Entendi. Consequentemente, nós nos reportamos ao tema 1237 do STJ, que validou essa cobrança. Então,
o STF realmente virou o oposto aqui, né? Ele fez uma guinada oposta e, consequentemente, pela decisão do STJ, os contribuintes perderam. Tá, então, Nicole, você ia comentar? Tem um adendo do tema 1237 do Superior Tribunal de Justiça que ele mudou, inclusive, essa questão da tributação de receitas financeiras, né? A gente tinha aí a tributação da Selic como receitas financeiras pelo lucro real. O STJ dá a entender ali na tese fixada e até mesmo no inteiro teor do voto vencedor que agora seria tributável, inclusive, no lucro presumido, né? Como receita operacional mesmo, majorando aí, inclusive, a alíquota aplicável. Ou seja, foi 2 gols. Porra, os caras, além de falarem que não é mais uma questão constitucional, foi pro STJ e a gente foi numa tese só, foram 2. Perdemos 2 vezes, né? Interpretou a natureza jurídica do recebimento. Entendido. Veja, bom, aí pra ser bem sincero, só vou falar uma coisinha. Eu acho bem absurda essa história de, para um momento, falar que a questão é constitucional e para outro momento dizer que não é, não é? É porque assim, mas para a CSLL, que é uma contribuição social, é constitucional, porque para o PIS e COFINS, que também são contribuições sociais, não seria constitucional, não é? Esse é o único, é o meu grande pé atrás com o STF nessas questões. Eles, me parece que esses julgamentos não são tão, não técnicos, eu diria, porque técnicos são, porque eles encontram justificativas e argumentos, mas às vezes vai muito, não são uniformes, vai muito assim com a cara parece que olha ali o recorrente, né? O contribuinte fala, né, esse cara aqui não, ou esse sim, né? Sobrepesa demais o impacto. Exatamente. Bom, pessoal, prosseguindo, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui com as nossas questões. Restou a mim, não é, mais uma outra circunstância, mais um tema aqui que era o 118, o que é o 118, o 118, o que nos chama a atenção aqui, na verdade não é nem o seu final de julgamento, mas a sua suspensão. Foi feito um pedido de destaque, não é? E o tema 118, presta atenção, fala primeiro do que é, né? Depois você fala o que aconteceu. Bem, o tema 118 é uma tese filhote do tema 69, não é? Que trata da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, não é? Tal como a questão do tema 69, que excluía o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, os contribuintes também foram ao Poder Judiciário pedir a exclusão do ISS. A questão inicialmente teve um voto favorável do seu relator, outros 3 ministros acompanharam, e depois nós tivemos uma divergência, e agora a questão não se terminou, mas esse ano nós tivemos o pedido de destaque. Possivelmente para 2025 essa questão deve se resolver, mas o pedido de destaque tem uma característica, né? Ele vai para o plenário, sai do virtual e vai para o presencial e zera. Reinicia o julgamento, tá? Ele reinicia o julgamento. Bom, então aguardemos, vamos ver o que vai acontecer neste nosso 2025 com o ISS da base de cálculo de PIS e COFINS. Bom, vamos prosseguir, tem mais coisa aqui ainda. Vejam, ainda tem limitação de reintegra, modulação aqui, modulação não, mas tem IR de aposentados, limitação da multa de 100%, compensação automática e daqui a pouco tem reforma tributária. Fiquem aí. O Vitor é o nosso especialista em reforma tributária, o homem estava lá na hora que aconteceu tudo, acompanhou presencialmente, ele vai poder trazer para a gente aqui muita coisa importante. Bom, mas antes de nós chegarmos lá, limitação reintegra, Vitor, fala um pouquinho das ADINs 6055 e da 6040 lá do STF, o que aconteceu nessa história, nesse julgamento desse ano. Vamos lá, pessoal. Só recordando que se trata do reintegra. O reintegra, ele é uma devolução para o exportador de um percentual fixado sobre o valor exportado, a fim de, vamos dizer assim,
reembolsar o exportador do resíduo tributário da cadeia de exportação. Isso porque, né, isso é um princípio internacional, a gente não exporta tributos. Mas, embora a maior parte dos tributos ali incidentes sobre a operação são zerados na exportação, a gente tem o resíduo da cadeia. Bom, esse tema é muito longo, muito complexo. A gente teve uma série de modificações no Reintegra. Ele foi criado inicialmente para ser de 3%, com a possibilidade de ser até 5%. Então, essas eram as duas teorias. E, constantemente, ele era usado como política e como manobra para efetivamente atender certos pontos que ocorreram dentro do Brasil. Vamos dar um exemplo. Quando a gente teve a greve dos caminhoneiros no governo Temer, o governo Temer, Dilma ou Temer, não me recordo agora exatamente, ele se utilizou de uma redução dentro do Reintegra para realmente forçar ali o acondicionamento das receitas da União. Então, ele realmente diminuiu aquela devolução em troca de dar contrapartidas naquele momento para encerrar com a greve dos caminhoneiros. Então, os contribuintes, os exportadores, foram ao Supremo Tribunal Federal para justamente dizer que essas limitações, essas grandes diferenças, né, que a gente teve de momentos de 1%, momentos de 2%, momentos de 0,1%, eram inconstitucionais, ou seja, que o Reintegra deveria ter ficado sempre nos seus 3%, e tinha uma outra tese acessória que falava do 5%, era uma tese um pouco mais difícil, só que realmente ali o Supremo Tribunal Federal entendeu que era uma medida de subvenção governamental, de modo que não ofendia as unidades de exportação e, consequentemente, os contribuintes perderam essa discussão. Ok, perfeito, maravilha. Vamos seguir. Vamos falar da modulação dos efeitos tributários, das decisões tributárias e as ações rescisórias. E quem vai trazer esse tema para a gente é a Nicole. Nicole, o que tem acontecido aí com o STF nesse momento ao tratar dessas ações rescisórias? Até porque nós tínhamos uma jurisprudência, me parece aqui que tem uma modificação de jurisprudência, porque anteriormente nós tínhamos até súmulas do STF e do STJ dizendo que não cabia rescisórias quando tinha uma jurisprudência que não estava consolidada, né? Então, até a consolidação não teria, né? Mas vamos lá, Nicole, fala um pouquinho pra gente aí desse julgamento no tema 1338 do STF. Com a modulação de efeitos do tema 69, né, da exclusão do ICMS do PIS/COFINS, nós tivemos uma série de ações rescisórias ajuizadas especialmente pela União para fixar a modulação em casos em que houve o julgamento e não houve qualquer tipo de modulação de efeitos, casos ajuizados após 2017, né, após o julgamento inicial. E essa discussão, esse debate sobre a possibilidade de readequar esses julgamentos já transitados, inclusive a modulação de efeitos efetuada posteriormente, veio ao STF, né, foi afetado o tema 1338 e o STF realmente mudou o entendimento que era aplicado na súmula 343 e realmente validou a possibilidade dessas rescisórias modificarem julgamentos já transitados para adequar a uma modulação de efeitos posterior. Então, realmente, houve uma mudança aí, né, no posicionamento do STF, que sempre validou a fixação da coisa julgada, né, a segurança jurídica da coisa julgada, e agora, né, flexibilizou essa questão para atender a um pleito da União. Tem uma convergência, né, com o tema 881 e 885, né? Me parece aqui, já que eu posso lá atrás desfazer a coisa julgada, quando eu mudo a jurisprudência, já garanti isso, naqueles dois temas. Aqui então, se você tem uma sentença que lhe é favorável, que é diferente da modulação, que você propôs a ação depois de fixada a modulação, eu também poderia rescindir
essa sentença. É isso, né, Nicole? Isso, eu diria que tem relação com os temas 881 e 885 e ao tema 985, se eu não estou enganada, do terço, né, que muitos contribuintes agora têm usado esse tema 1338 para litigar pela modulação de efeitos a favor dos contribuintes também, não só da União. Aqui a coisa ficou para os dois lados, né? Um empate técnico. Então, né? Que bom. Exatamente. Maravilha, maravilha. Bem, e agora, não é? Agora eu de novo. Olha só que maravilha. Vamos falar do tema 1174. Esse é um tema importantíssimo, não só para o direito tributário, mas também para os aposentados, né? Então, o que acontecia aqui? Havia uma alíquota específica de 25% de retenção na fonte para aqueles que eram aposentados pelo regime geral de previdência social brasileiro aqui, tá? Ou melhor dizendo, deixava o país, que passava a morar fora. Então, os aposentados que tinham residência no exterior pagavam uma alíquota de imposto de renda diferente daqueles aposentados que mantinham a sua residência aqui no Brasil. E o que aconteceu? O STF disse o seguinte: olha, aqui há uma violação clara ao artigo 150, inciso 2, que trata da isonomia tributária. Não, a modificação da tributação ou o aumento da carga tributária pelo mero e simples fato de a pessoa não mais residir no Brasil não pode gerar um pagamento de tributo maior, não é? Então, veja só, todos os aposentados que então tinham essa obrigação, viam retidos os 25%, podem agora recuperar esses valores com base na tributação idêntica do aposentado que mora aqui no Brasil. Então, vamos fazer essa compensação e o STF, rapidamente até de certa forma, disse que tinha repercussão geral e já julgou nem demorou muito. Esse é um tema que foi rápido, o julgamento até rápido. Então, imposto de renda de aposentados no exterior deve seguir a tabela do imposto de renda do aposentado que mora no Brasil e tá ok. Bom, mas vamos lá, vamos seguindo, vamos prosseguindo, né? E vamos falar de uma outra questão importante. Esse teve bastante repercussão lá no STF, que é a questão das multas e suas limitações. E vou passar aqui a bola para a Nicole, ela vai falar um pouquinho para a gente do que foi o julgamento do tema 863. E aqui eu acho que 2 julgamentos favoráveis, né? Falei do imposto de renda dos aposentados, né? Favorável aqui para os contribuintes. E esse também, né, Nicole? De certa forma a gente tem um julgamento que foi bom para os contribuintes, favorável, limitando essas multas, certo? É isso? Isso mesmo. A gente teve o reconhecimento pelo STF nesse julgamento do tema 863, da aplicabilidade, primeiramente, da Lei 9.430, né, que no seu artigo 44, parágrafo 1º-A, estabelece que para a aplicação da multa de 150%, né, a multa que muitos defendiam ser confiscatória, teria que haver a reincidência, né, a reincidência aí do ato infracional, né, da infração tributária. Então, o STF validou que para aplicar essa multa de 150%, que é aplicada um pouco de forma abrangente, né, pelos fiscos, teria que ter uma lei complementar regulamentando a matéria, né, e no caso, atualmente, nós temos, né, somente a Lei 9.430, né, com a redação incluída por uma legislação de 2023, né, pela Lei 14.689, que estabelece que esse percentual de multa de 150% só pode ser aplicado caso tenha reincidência mesmo. Então, veja só, aquilo que era indiscriminadamente, na minha visão, aplicado, né, melhor dizendo, pela União, ficou restrito a uma multa máxima de 100%, e a permissão para que aquela de 150 pudesse ser aplicada em algumas hipóteses específicas. Então, somente isso. Perfeito, né? A gente via alguma questão, né, Vitor, que havia até, de certa forma, um abuso na aplicação dessa multa de 150%, na minha visão, né? Na visão de advogado de contribuinte, né?
todo auto de infração praticamente tinha essa multa de 150, você tinha que ficar depois lutando aí para afastar a hipótese de fraude, sonegação, aquela coisa toda, né? Via no pacote, o fisco sequer trazer elementos específicos para fundamentar. Muito comum, por exemplo, nos casos de tributos sobre previdência e tributos estaduais. Né? É comum, inclusive até hoje, que os autos de infração se limitem a falar, ó, esse imposto ele determina a aplicação desse percentual por conta do que prevê a legislação, ponto. Bom, falava de Os elementos, rodeou, enfim. os elementos objetivos, né? Era como se fosse uma questão objetiva, já vinha e pronto. Perfeito. Ó, legal, ok. Bom, prosseguindo, né, dos temas aqui dos julgamentos, nós vamos falar de mais três e depois vamos entrar no tema da reforma tributária. O Vitor vai explicar para a gente o que aconteceu lá no Congresso Nacional, o que aconteceu na Câmara, o que aconteceu no Senado, depois voltou para a Câmara, ele vai explicar tudo isso para a gente e agora o que vai acontecer com essas questões. Bom, mas vamos lá, Vitor. Limitação de compensação automática com precatórios. Teve um julgamento nesse sentido e que foi favorável aos contribuintes também, né? De certa forma. Perfeito. Esse é o tema 558 do Supremo Tribunal Federal. E basicamente ele é um tema que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele, na realidade, determinou um procedimento. Então, vamos lá para a explicação dessa situação. Contribuintes que possuíam direitos a receber da União, enfim, do fisco, e ao mesmo tempo possuíam dívidas, existia uma legislação que, se não me engano, até está dentro dos atos transitórios, Era uma emenda, né? muito antiga, que falava que basicamente o fisco tinha autorização de fazer a compensação automática. Ou seja, eu ia lá, determinava a expedição de um precatório contra o fisco vislumbrava que eu tinha dívidas e ele fazia o que a gente chama de compensação automática unilateral. Tá? Compensava de fato aquilo que eu tinha a pagar para o fisco com aquilo que eu tinha a receber. Qual é o problema e o que determinou o Supremo Tribunal Federal? O problema é que, ao realizar esse ato, o fisco não era chancelado por ninguém. Muitas das vezes cortava filas de recebimento, muitas das vezes realizava o procedimento sem comunicação efetivamente ao contribuinte, muitas das vezes existiam até dívidas que estavam ali sendo debatidas, Suspensão de exigibilidade do crédito. por exemplo, e, consequentemente, ele fazia quase que justiça com as próprias mãos. O que o STF determinou? Determinou que esse procedimento unilateral é inconstitucional. E aqui, óbvio, vou fazer um parênteses para apontar aí para os nossos ouvintes e telespectadores uma situação muito interessante, uma situação do qual eu advogo em algumas situações dentro da minha vida privada, que é exatamente a busca de créditos pelas empresas falidas, né? É natural que as empresas falidas também tenham créditos a recuperar do fisco, né? Muitas das vezes essa recuperação é deixada de lado por conta justamente dessa compensação automática. Com essa decisão e outras decisões também do próprio STJ e do STF, o fisco tem que submeter a regra da própria falência, e a regra da falência estabelece que existem pessoas que estão na frente para receber. Então, é um excelente mecanismo para os contribuintes buscarem recuperações que podem ser destinadas, por exemplo, para créditos trabalhistas que têm prioridade na fila de recebimento. Então aqui, nesse seu exemplo, por exemplo, o dinheiro vai lá então para a massa. Não faz essa compensação automática, vai para a massa. Para quem advoga para contribuinte, o seu honorário fica resguardado de certa forma, né? Não tem nenhum problema nesse sentido. Que bom, tá? Tema importante, interessante, que evita aí essa passada de mão no dinheiro, assim, sorrateiramente, sem ninguém ficar sabendo. Bem, mas agora eu vou também falar de um outro tema e depois o Vitor vai fechar essas questões das notícias e dos julgamentos, tá? Rapidinho, tese reversa do tema 69, não é? Foi julgado agora, semana passada, né? Salvo engano, hoje nós estamos no dia 20 de dezembro de 2024, foi julgado há menos de uma semana, lá pelo STJ, o tema 1223, que tratava basicamente o seguinte:
O que os contribuintes queriam? Olha, se no tema 69 o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, o contrário, a lógica, né, deveria ser a mesma e o PIS e COFINS não deveriam incidir sobre o ICMS a pagar, né, pelo contribuinte no Estado. Né? O STJ, então, disse, olha, a natureza jurídica dos tributos, desses dois tributos envolvidos são distintas, a conclusão firmada pelo STF, então, não se aplica para a exclusão do PIS e COFINS do ICMS. Né? Então, o STJ pacificou a questão e disse, olha, tem que pagar o ICMS levando em consideração aqueles valores do PIS e COFINS, não pode excluir da base de cálculo. Bem, então, agora a gente vai para o último tema, também um julgamento de há poucos dias, que vai tratar dos planos de previdência privada e a incidência ou não do ITCMD, uma questão, inclusive, que nós já conversamos também aqui no nosso podcast, no episódio 85, e falávamos do ITCMD. Né? E o ano passado nós falamos dessa situação, até porque tem um reflexo na reforma tributária também. Né? Me pareceu que o pessoal estava aguardando esse julgamento também para colocar ou estabilizar essa discussão na reforma tributária. Vitor, fala um pouquinho desse tema, o 1214, lá do STF, qual foi o resultado final disso e se realmente tem alguma coisa ligada aí com a reforma tributária. Vamos lá, pessoal. Basicamente, esse tema, o 1214, ele versava sobre os planos de previdência no momento do falecimento daquele que passou a vida ali contribuindo, criando esse plano de previdência. Por quê? Esses planos de previdência, pessoal, eles têm natureza híbrida, né? Com o falecimento, eu gosto de usar um exemplo para ficar um pouco mais fácil, embora não seja tecnicamente muito correto. É como se o dinheiro que está dentro da previdência, ele desaparecesse e o dinheiro e o beneficiário ali eleito pelo falecido, pelo de cujus, recebesse uma indenização pela morte no mesmo montante do valor que ele tinha aplicado anteriormente. Então, a discussão aí reside justamente no fato que esses planos de previdência têm uma natureza híbrida, e essa natureza híbrida puxa um caráter indenizatório, como se eu tivesse perdido aquele dinheiro anteriormente e ter sido indenizado no mesmo valor aqui dentro do recebimento pelo beneficiário. Isso, Elvio, vai realmente avançar em campos do direito civil, porque essa modalidade de contrato, ela é uma modalidade prevista há muito tempo e que justamente trabalha essas hipóteses de asseguramento versus, né, recebimento de indenizações pelo beneficiário. Então, o direito tributário simplesmente encaixa aí, trazendo conceitos de tributação para todos esses fins. E o que aconteceu? Os contribuintes sempre, né, arguiram a sua tese de que esses valores, pela sua natureza indenizatória, não deveriam ser tributados. E esse é um celeuma que há muitos anos está dentro do Supremo Tribunal Federal, e agora, recentemente, se não me engano, foi finalizado o julgamento dia 13/12, determinou que não deve incidir o ITCMD sobre referido recebimento, na medida que esse tem sim o caráter indenizatório. E o que isso tem a ver com a reforma tributária? A reforma tributária um pouco captura esse entendimento e estabelece já, né, que quando a gente tem a conversão, né, dessa nova legislação, e ali a gente tem um capítulo que vai falar do TCMD de uma forma um pouco mais longa, ela já trouxe previsão, né, ao contrário do que objetivavam os estados que pediram a tributação expressa, ele trouxe a disposição de que, de fato, também não deve incidir o ITCMD, a princípio pacificando a matéria aí em direito nacional. Né? É que alguns estados cobravam, outros não, e chegou aquela confusão, o STF foi chamado a responder, disse, olha, não tem tributação, porque tem uma questão importante também, né, que eles não fazem parte, esses planos de previdência não fazem parte da herança. E o tributo, o ITCMD, tem relação com a causa morte e herança, né? Perfeito. Né? Bom,
então vejo. Nicole, quer colocar algum tema, alguma situação mais específica que você se recordou, que a gente não colocou no na nossa conversa inicial? Não, Tá. acho que a princípio era esse, Eram os esses, temas mais relevantes. mais relevantes, né? É muito bom pro ouvinte, pro espectador, que às vezes se perdeu um pouquinho aí nas notícias. Você vê que a gente selecionou as principais e ainda deu bastante assunto. Sim, nós estamos há quase 40 minutos falando aqui dessas notícias, não é? Então, acho que desses julgamentos, as notícias dos julgamentos, então acho que vai ser bastante proveitoso aí para quem for nos ouvir, nos assistir, lá no YouTube ou no Spotify, né? Então, assim, o pessoal vai sair bem informado, né, Vitor? Perfeito. Bom, vamos lá. Nessa primeira parte, então, nós finalizamos as questões dos julgamentos, né? Nós finalizamos, trouxemos 14 temas específicos e agora vamos para o nosso último tema, o tema que permeou as notícias dos jornais, dos telejornais, permeou todas as informações dos congressos de direito tributário, que é nada mais, nada menos do que a reforma tributária que se iniciou, teve aí o primeiro impacto legislativo o ano passado, em 2023, com a emenda constitucional 132, e aí, a partir desse ano de 2024, nós tivemos as duas leis complementares básicas tramitando no Congresso Nacional, que são, né, os projetos de lei complementar, melhor dizendo, que são o PLP 68 e o 108. Para isso, então, eu vou diretamente para o Vitor, ele vai nos dizer o que são esses dois projetos de lei complementar que estão lá no STF. Falamos tanto do STF, que estão no Congresso Nacional, né? E lá em discussão. Vitor, faz um ampassã aqui desses dois, para depois a gente chegar em algumas minúcias, o que for mais importante. Acho que teve umas questões de andamento também, né, legislativo. Então, fala um pouquinho desses dois projetos de lei complementar, né? Não se esquecer. Vamos lá, pessoal, vamos falar desse assunto tão importante. Acho que antes da gente entrar no detalhe, eu queria realmente trazer para quem está nos acompanhando um pouco do que foi isso dentro do ano de 2024. Elvio e Nicole, eu fui buscar alguns estudos, algumas análises, e eu vi que o início da discussão sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, ela se deu em 1968. Na década de 90, o tema pegou força e desde então, todos os anos, o tema era novamente objeto de discurso, de manifestações. Nós tivemos em 2024, Elvio, a regulamentação da maior parte deste que foi a reforma tributária tão esperada, tão buscada, e agora é lei, né? Nós estamos, na verdade, esperando aí a sanção presidencial. Hoje é dia 20 de dezembro, para quem está nos ouvindo, e vi uma notícia hoje inicial que o governo federal, o presidente da República, deve vetar alguns trechos. Devemos ter alguma alteração, mas fato é, nós estamos com o primeiro projeto de lei 68 aprovado. Tô vendo aí que você deve querer me perguntar, e Vitor, o que é isso? Vou dar um pouco de roxo aqui. Não, mas é verdade. O que é esse projeto? O que o 68, projeto de lei complementar 68, quis fazer? Qual que era o objetivo dele? Já que nós tivemos a emenda 132, ok, né, são as normas constitucionais sobre a reforma tributária, a modificação do paradigma da tributação, na minha visão, né? E o 68, ele faz o que exatamente? Qual que é a ideia do 68? O que esse projetão, né, tem lá? Você pega aquele calhamaço, são quase 500 páginas de coisas. O que tem nele? Vamos lá. Como você bem diz, a reforma tributária, ela inicia pela 132, que foi a emenda constitucional de novembro, dezembro passado também. E aí ela nasce dentro do âmbito de 2024 com duas preposições. O 68, que é o brinco, que é o projeto de lei complementar que regulamenta o âmbito privado, ou seja, hipótese de incidência, base de cálculo, local da realização do fato gerador, momento de cobrança,
cadastro, como vai se dar a declaração, as alíquotas aplicáveis a cada um dos setores, né, que aí é talvez o mais importante no 68. Então ele trata as relações do tributo com o público, para ficar um pouco mais fácil de entender, público com o privado, né? Ou seja, Do contribuinte em si. o contribuinte em si. É. O PLP 108, que é um outro projeto, ele basicamente regulamenta as questões do público com o público, ou seja, aquelas situações em que nós temos a formação do comitê gestor, a distribuição das receitas Dinheiro. entre os entes, os quórums de votação, como que eles vão realmente ali se organizar dentro desse novo, vamos dizer assim, essa nova Receita Federal, que é o Comitê Gestor IBS. E também, dentro do 108, a gente pode somar o processo administrativo fiscal, que está ali regulamentado, os saldos credores de ICMS, que é quase que, né, o que eu faço com esse calote que eu dei do passado, e por fim, essas outras questões. Temos um capítulo do ITCMD, temos um capítulo do ITBI. Mas, basicamente, essa é uma segregação mais fácil de entender. Entendi. O 68, ele tem 500 páginas, né? Complexidade maior. Mas, novamente, né, como dito, existe até um estudo que fala que como ele está substituindo todos os regulamentos de ICMS, todas as leis de ISS de cada um dos municípios, toda a lei do PIS e da COFINS, toda a lei do IPI, que, enfim, pode ter ali uma situação, tem um estudo que, se fosse, de fato, verificar a quantidade de legislação que ele suprime, seria se a gente fosse imprimir um prédio de 23 andares, né? Então, 500 páginas, 500 artigos ali com algumas páginas, né? Vai ser tranquilo. Vocês viram que prédio de 23 andares, vocês viram que ser tributarista, a coisa não é fácil, né? Para quem for trabalhar com ICMS, meu Deus, ou quem trabalha com ICMS, cara, eu sempre desejei os parabéns, assim, muitas felicidades para aquele que trabalha com ICMS, viu? É uma coisa louca. Complicado. Complicadíssimo. Mas prosseguindo, Vitor, você colocou uma questão de alíquota. Não é a alíquota efetiva que o 68 traz, não diz lá o nominal, né? Vai ser 30%, 20%. Ele diz descontos de alíquota, quem vai ter a alíquota base, como vai ser fixada essa alíquota base e quem tem algum tipo de desconto, é isso, né? Perfeito. Ele reacondiciona ali dentro quem vai ter alíquotas zeradas, quem vão ter alíquotas reduzidas a 60%, a 30%, né, no caso de profissionais, enfim, submetidos a conselho, 60% cesta básica estendida, e ele faz o que a gente chama de cobertor curto, né? Na medida que eu puxo de um lado, diminuo para algumas pessoas, eu aumento para as outras. E basicamente ali, Elvio, o PLP 68, ele passou na Câmara, foi ao Senado. Do Senado, ele voltou à Câmara, que validou algumas alterações e excluiu outras, porque a Câmara é a palavra final, pois representa, né, realmente as pessoas. E agora está indo a sanção presidencial para ver, né, se ele vai ser de fato sancionado ou não. Já o PLP 58, ele foi aprovado na Câmara e travou no Senado. Está travado, né? Tá travado. Não tem previsão, perspectiva, né, para esse ano, começo do ano. Deve andar de... Assim que voltar a sessão legislativa. Perfeito. Enquanto o PLP 68, que de fato ali era o mais complicado, um pouco mais, né, difícil por conta do tanto que ele regulamenta, esse já foi votado e agora deve ser sancionado ainda esse ano. Uhum. Esperamos então que o presidente da República, até o dia 31, sancione e publique, né? Sancione e publique o texto final. O texto final. Então, com alguns vetos, é claro, possivelmente, até porque o projeto original que sai do Poder Executivo, ele sofre, né, todas as influências possíveis no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, né? Então, o processo legislativo, vamos dizer assim, do PLP 68, ele está se findando, porque já está na fase de sanção, ok? Exato. E aí, se tiver algum veto, o veto volta para o Congresso Nacional, que vai derrubar ou manter o veto. É isso. Perfeito, né? Como que acontece lá nos bastidores? Você teve um pouco lá, né? Como que é essa negociação? Como que foi isso? Você chegou, eu vi que você publicou várias vezes nas reuniões, né, nas sessões das comissões.
Como que foi essa costura para que o 68 pudesse estar pronto e aguardando sanção? Teve muita briga lá entre o pessoal? Elvio, é um processo legislativo como qualquer outro, né? Você tem os formadores de opinião ali que vão decidir e cabe a cada um das pessoas que são integrantes, ou seja, que vão ser afetadas desse projeto, a fazer sim os seus pleitos, demonstrar o seu lado da moeda, o que vê como bom, vê como ruim. Veja, na maioria das vezes isso não quer dizer aspectos de redução de tributo, tá? É muita discussão técnica no que tange o método de apuração. Então vamos lá, a gente tem regime especial financeiro, a gente tem realmente ali uma série de inovações em Split payment? split payment. Acho que na minha visão, vou ser bem sincero, viu, é a maior inovação. Perfeito. É a maior inovação a forma da arrecadação. Hoje você vê que a arrecadação é toda focada no próprio contribuinte, ele vai lá, paga quando quer, vamos dizer assim, né? Ele apura, ele paga quando quer, e o split payment me parece que vai transformar tudo isso, né? Perfeito. Vai transformar tudo isso. O split payment, ele é uma inovação trazida pelo Brasil que de fato foi testada em outros países, né? Você tem Polônia que tentou, você tem Itália, mas a grande diferença nesse momento é que a gente tem um sistema muito robusto financeiro brasileiro. Eu sempre utilizo como exemplo a criação do próprio Pix, para a gente conseguir entender o que é o sistema financeiro brasileiro, integrando todas as instituições financeiras, realmente ali tendo uma transferência de valores sem cobrança, né? Enfim, o Pix, toda a sua força. E também o sistema de nota fiscal eletrônica, que é uma coisa muito avançada no Brasil, né? A grande maioria dos países, hoje em dia, que tem o IVA, não possuem um robusto sistema de emissão de nota fiscal como nós temos. E, na verdade, nós temos obrigatoriedade dentro da nota fiscal eletrônica. Então, o Brasil realmente desenhou, calibrou ali um split payment bem diferente. Ele trouxe uma inovação tecnológica. E aí, Elvio, tá verdadeiramente a grande diferença desse projeto de lei, né? Eu sei que a gente acaba recebendo muita crítica aí pela reforma tributária, a gente acaba, né, tendo muita desinformação, mas veja, eu vou dar um exemplo aqui que acho que o nosso ouvinte que é técnico vai conseguir entender. Dentro do Senado Federal, voltou a incidência da substituição tributária, né? Ou seja, por um pleito dos governadores, a gente teve ali a incidência da substituição tributária sobre 3 ou 4 produtos, que basicamente era água, refrigerantes e cigarro, que eu me recordo de cabeça. A Câmara dos Deputados derrubou essa disposição, porque determinou que o regime da substituição tributária ele não tem como enquadrar e encaixar dentro do ambiente do IVA. Nós vamos ter, Elvio, uma nova legislação tributária que traz o crédito financeiro, que o crédito acumulado é devolvido em conta, o IVA é tecnológico, nós vamos ter cadastro único nacional para todo mundo, né? Não tem aquela confusão, cadastro no município, cadastro não sei na onde, cadastro em 3, 4 lugares, né? Isso acaba. Apuração mensal, centralizada, aonde o contribuinte quiser, seja na filial, seja na sua matriz. As declarações serão pré-preenchidas, ou seja, a gente vai ter efetivamente somente que confirmar as informações que estão ali. Então, voltando lá na minha fala de 68 e 90, nós que somos técnicos, que vivemos aí o ICMS, o DIFAL, o PIS e COFINS monofásico, receitas financeiras, o IPI interdependente, o IPI da revenda de importação, enfim, eu poderia ficar a tarde inteira falando das ineficiências. E o karma da substituição tributária. Para frente, para trás, aquela coisa toda. Acabou. Nós vamos ter um novo universo tributário e o IVA é sim o futuro. Tanto para nós, tributaristas, que vão ter muito trabalho, quanto para os contadores, quanto para os destinatários da tributação. Os empresários vão entender melhor, nós vamos ter um destrancamento do consumo. Eu acredito que essa forma também ela é mais simplificada, né? Claro que você tem todas as questões que estão no entorno, que, de certa forma, ainda por serem novidades, elas geram impactos no entendimento geral, né?
As pessoas ficam assustadas com o novo. É normal isso, é natural, eu sempre vi, desses 22 anos de advocacia, essa preocupação, né? De todo mundo quando algo é muito diferente, o que a gente não está acostumado. Como você disse, a primeira ideia de reforma tributária é de 68. Chega 88, o pessoal fala, mas espera aí, se a gente quiser discutir reforma tributária agora, a Constituição não sai, não é? Com a Assembleia Nacional Constituinte de 86 e tudo mais. Se a gente for fazer isso, não sai agora. Deixa do jeito que tá, faz um copia e cola ali, faz umas adaptações e prossigamos. Depois vem algumas reformas, né, principalmente as de revisão, que eram para tratar de reforma tributária, fica ali uma questão muito peculiar, muito pequena ainda, e depois todos os governos, em todas as eleições, têm como mote uma reforma tributária que acabou por sair agora, né? E aí, assim, a gente vem tratando disso, inclusive no nosso podcast, desde o início. Acho que nos primeiros episódios a gente falou de reforma tributária, nós falamos da PEC 111, 110, né? 110 lá atrás ainda. Então, assim, que faz parte um pouco da emenda constitucional 132, né? Depois nós tivemos uma convergência das duas principais PECs que estavam em tramitação e a coisa se desenrolou, né? Então, assim, eu também espero, eu vejo como você, eu espero que a coisa melhore. Eu fico apenas preocupado um pouco com as fases de transição, com algumas questões relacionadas a possível escalada de inflação, que o pessoal não vai estar acostumado ainda de como fazer, talvez algum aumento de preço no início, depois uma redução, até porque as notícias que temos hoje é de que a alíquota base vai ser um tanto quanto alta, né? As notícias seriam que ou seria a maior do mundo de alíquota de IVA ou a segunda maior, então que isso depois seria calibrado, né? Vamos lá, O pouco do problema é que nós já temos a maior alíquota do mundo. mas ela é interna e as pessoas não conhecem. Nós já demos uma alíquota gigantesca. Somar PIS e COFINS 9,25 base, mais 34 mais 34, 18 do ICMS, 18 de CMS, consumidor final, mais a CSLL, ou vai- só no IPI, trazer um IPI médio aí, 5% já chega, já passa já passa. a Hungria, que eu acho que é o... É a Hungria que é o maior, que é 28. É. Né? Então, assim, a gente vai ter esse impacto, eu vejo que é porque isso vai estar além do preço, vai estar fora do preço. E esse impacto, eu acredito que algum local no mercado, na economia, vai passar isso à frente do preço. Né? Mas depois a coisa se reequilibra e vai, na minha visão também acredito que vamos melhorar. Né? Mas, por outro lado, também não adianta só arrecadar, a gente tem também, na minha visão, que fazer um outro lado, tem uma outra perninha de reforma ali para fazer, que é administrativa, aquela coisa toda que não vem ao caso aqui para a gente, mas que seria muito importante até para fazer com que, ao recalibrar a alíquota, essa alíquota possa ser reduzida um pouco. Bom, Nicole, quer falar alguma coisa da reforma? Quer dar uma opinião? Fique à vontade, até porque o Vitor falou muito bem de todas essas nuances lá do Congresso, como a coisa anda. Uma opinião? Não, só né? comentar, Fique à vontade. reforçando a questão da preocupação, acho que da população em geral, da majoração, né, da tributação, que é o que mais preocupa, né, o público, e a questão da rapidez com que foi aprovada, né, que eu acho que surpreendeu até nós da área. Ficou uma reforma sendo discutida por décadas e de repente a gente vê acontecer ali as aprovações uma atrás da outra e as discussões ali pegando fogo. Então, acho que foi uma coisa inédita para nós, mas que bom que aconteceu, acho que precisava de mudança. E agora nós nos prepararmos, né, para a nova tributação, para o novo sistema. É isso aí, 2033 é logo ali. O impacto total, né? Mas 2027 já é daqui a pouco. Já acaba o PIS e COFINS. Já acaba o PIS e COFINS, né? Aprovada a alíquota base o ano que vem, 2026 já começa a transição, é isso, né, Vitor? 1% de teste. 27 extingue o PIS e COFINS, segura ali um pouquinho, 28, 29 começa a redução gradativa de CMS e ISS. Aí, olha só, né? A reforma já vem logo, não tem mais espaço para que
a gente retroage. Agora é pisar o pé no acelerador e ir embora. Estudar muito o texto, e 2025 vai ser um ano de preparação mesmo, né? Nós aí dentro do ambiente profissional devemos ser bastante procurados, Desandados, demandados. Então eu diria que é isso. Então tá jóia. Gente, vamos finalizando o nosso episódio. Temas importantíssimos, né? Uma retrospectiva aí, a questão das decisões judiciais marcantes nesse ano de 2024. Marcantes pra gente, né? A gente fez essa escolha aí das principais, né? As tendências do cenário tributário, as questões legislativas da reforma. Então, a gente vai por aqui finalizando, mas antes, Nicole, deixa o seu recado final aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores das redes sociais. Sinta-se à vontade, né? Já que estamos no dia 20 de dezembro de 2024. Não, agradeço a todos a atenção aí, nos ouvir mais uma vez nesse resto de ano e desejar a todos um excelente fim de ano, um excelente ano novo, um excelente Natal e ano que vem tem mais. É isso aí. Vitor, seu recado final para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, hein? Não, somente agradecer aí o carinho, mandem perguntas, mandem mensagem, a gente adora essa interação. Estamos aí com planos muito ambiciosos para o ano de 2025, cada vez mais atuantes, mais presentes para vocês. E realmente falaria aí para o tributarista, para o contador, para o operador da parte tributária que nos acompanha, que descanse bastante esse fim de ano, porque assim como foi 2024, 2025 deve ser bem acelerado dentro do nosso campo de atuação. Obrigado, pessoal. É isso aí, gente. Pessoal, mais uma vez o meu muito obrigado. Até 2025. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Um beijo no coração de todos vocês e até lá. Tchau!